gostaria de convidar que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 26, versos 17 ao 30. Mateus capítulo 26, 17 a 30. É a última Páscoa e a instituição da Santa Ceia. Mateus 26, 17. E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, para quem não sabe, pães asmos, asmos sem fermento, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu quero ler um outro texto, mas antes disso quero fazer um destaque do verso 26, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, deu-lhe aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Lá para Lucas, no capítulo 22, do verso 7 ao 23, tanta escritura assim, pastor. Meus irmãos, a igreja primitiva não tinha praticamente sermão, era só leitura. Daniel, lá na época dele, ele leu a Bíblia, foi lendo o Velho Testamento o dia todo, só lendo, só lendo. A Bíblia não pode nos incomodar, ela é a palavra de Deus. Lucas 22, 27 a 23 diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Esta expressão é muito significativa: ide e prepare a Páscoa. Porque as coisas de Deus não podem ser realizadas de qualquer maneira. Tem que ter preparo. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa que ele entrar. Coisa completamente fora do normal. Homem carregando um cântaro de água. Isso não era comum para os judeus. Mas os discípulos não fizeram nenhuma argumentação a respeito disso. E Jesus continua dizendo: e direis ao pai da família da casa, o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazer os preparativos. Como Jesus sabia deste quarto?
como Jesus sabe a respeito do seu quarto, do quarto que você é. Ele sabe. Ele conhece o quarto. Ele sabe dessa sala. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque tinha comemorado outras antes, mas aquela era a última. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Eu quero também reprisar o verso 19. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Esta reunião nesta manhã é a respeito da Santa Ceia. Mas antes de entrar propriamente no assunto da Santa Ceia, eu gostaria de dizer para vocês a respeito de algo muito interessante. Qual foi a função da lei e dos profetas? Eu vou chegar lá. Entre muitas coisas, a função da lei e dos profetas foi para, primeiro, revelar a respeito de Deus, a revelação sobre Deus. Por exemplo, Moisés pergunta: quem é que está me mandando ir lá? O que eu vou dizer para Faraó? Você diz para Faraó: eu sou o que sou. Então Deus estava se revelando sobre eu sou. O que significa eu sou? Eu sou o único poder, o absoluto poder. Eu sou aquele que tem tudo nas mãos, eu sou. Então, os profetas e a lei tiveram como razão de existir para trazer revelação escrita a respeito da pessoa de Deus. Porém, também tem um outro aspecto a lei e os profetas. Elas tiveram como função trazer a revelação a respeito do Messias. Vocês se lembram que quando Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João, aí acabou, porque a revelação escrita vinha completar com o Novo Testamento, mas a antiga aliança estava completada e a pessoa do Messias já estava ali. Então a Santa Ceia foi instituída por Jesus por ocasião da comemoração da Páscoa dos judeus. A Páscoa aconteceu por ocasião da libertação do povo israelita quando foi instituída da escravidão do Egito. A despeito desta celebração ter sido instituída e realizada dentro da antiga aliança, o mais importante e significativo dela é que a Páscoa dos judeus apontava para algo muito mais elevado e importante do que simplesmente a libertação da escravidão do Egito. A Páscoa apontava, talvez eles não pudessem estar entendendo, apontava para o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado na cruz para a nossa salvação. Então a Páscoa, além de lembrar aos judeus que eles tinham saído da escravidão, apontava para a pessoa de Jesus.
a mais completa identidade de Jesus foi revelada pelo último dos profetas. Em João capítulo 1, verso 29, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe na história da humanidade uma apresentação de uma pessoa mais profunda e mais importante do que esta apresentação que João faz de Jesus. Eis o Cordeiro. Jesus passando, João diz: ali está o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não existe nenhuma apresentação. É comum a gente fazer reuniões onde se apresenta na política, nos encontros sociais, na formação, nos encontros comuns, nós fazemos a apresentação. Esse é o fulano, ele é isso, é aquilo e aquilo outro. Mas quando chega a respeito de Jesus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aí está, Jesus foi apresentado para a humanidade como o Cordeiro que tira o pecado. Louvado seja Deus. Devemos lembrar que o pecado, assim como o povo do Egito estava escravo no Egito, o povo de Israel escravo no Egito, o pecado nos mantém escravos do mundo e do diabo. Eu concordo com a definição que Lutero deu a respeito do livre-arbítrio. Eu sou um pouco contrário a o que se entende modernamente pelo livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Ele foi perdido. De acordo com Lutero, o livre-arbítrio existiu até no momento em que o homem peca. Até naquele momento ele podia tomar a decisão de não pecar. Mas ele decidiu pecar, ele perdeu o seu livre-arbítrio. Hoje você é servo de Deus ou servo do diabo, você escolhe. Se você for servo de Deus, você tem que fazer o que Deus quer, não o que você quer. Nós fazemos o que queremos e depois dizemos: eu sou servo de Deus. Que coisa mais horrorosa é esta! Sou servo de Deus, mas faço o que eu quero. Quantas pessoas cristãs, membros da igreja, não cumprem com a sua responsabilidade, com o seu comprometimento com o reino de Deus? Somos ou não somos servo de Deus? Vivemos pela graça. Cuidado. A graça não eliminou a justiça divina. Põe isso no seu coração. A graça não eliminou a justiça divina. Elas andam juntas. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Jesus pagou o preço da nossa dívida. E assim como Israel saiu da escravidão do Egito, nós saímos da escravidão do mundo, porque Jesus pagou o nosso preço. Meus irmãos, quem foi João, o último dos profetas? Lucas 16 diz que, num certo sentido, ele foi o profeta que falava a respeito da antiga aliança. Agora tem uma nova aliança, e essa nova aliança é feita com Jesus. Então, nós precisamos pensar nisso nesta manhã, quando participarmos da Santa Ceia. Jesus pagou a dívida, e assim, quem quiser, através de Jesus, pode se libertar do pecado. Você pode continuar escravo do pecado ou livre dele, se você entregar a sua vida para Jesus. E aí você passa a ser servo de Jesus. E o pecado não vai ter domínio mais sobre nós. Meus irmãos, hoje, então, nós temos este culto de Santa Ceia. Este culto de Santa Ceia, na verdade, ele trata de comunhão, para melhorar a nossa comunhão. O que nos aponta ou ensina o culto de Santa Ceia? Aponta comunhão. Nós precisamos entender isto. Mas, além disto, a Santa Ceia é um memorial. No capítulo 22, verso 19, que foi repetido,
Isso, o apóstolo Paulo fala isso. Na primeira carta, no capítulo de Coríntios, capítulo 11, verso 24 e 25, também fala sobre isso. Na participação da Santa Ceia, somos exortados a lembrar da morte de Jesus. Então, a Santa Ceia é um memorial, uma lembrança. Jesus morreu pelos nossos pecados. Meus irmãos, ele nos substituiu. Quem deveria ser crucificado seria cada um de nós. Mas ele decidiu assumir o seu lugar, assumir o meu lugar. Ele morreu no meu lugar. A condenação que estava sobre mim, ele assumiu a minha condenação. Ele pagou a minha conta. E como nós vamos viver depois de livres da nossa conta, de maneira indiferente àquele que nos deu tanto valor? Como pode um cristão viver assim tão indiferente? Nós precisamos pensar nisto. A crucificação de Jesus foi a crucificação da substituição. Ele assumiu o nosso lugar. Em segundo lugar, a Santa Ceia é uma preparação para a volta de Jesus, conforme 1 Coríntios 11, 26. Diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a ceia é uma preparação para a volta de Jesus. Como nós precisamos manter uma comunhão com o Senhor. Participando dela, a comunhão entre os membros da igreja. Tem pessoas que não entendem a importância de participar da ceia do Senhor. Nós deveríamos fazer tudo que a gente pode e até o que a gente não pode para poder estar no culto da Santa Ceia. Mesmo com dificuldade, nós precisamos pensar nisso. Então, a Santa Ceia também é uma preparação para a volta de Jesus. Ele disse isso, não vou comer isso com vocês mais até que eu volte para comê-la no reino de Deus. Jesus, foi a última que ele participou. E nesta manhã, nós vamos comer do pão, beber do cálice, e nós vamos dizer para as pessoas, Jesus vai voltar. Você sabe qual é o maior programa de evangelismo? Tenho dito isso aqui para os irmãos. O maior de todos os programas de evangelismo não é sair na rua entregando folhetos, me perdoem, não é fazendo café, entregando café na porta. O maior evangelismo é nós vivemos o evangelho. É nós estarmos vivendo este evangelho na sua intensidade. As pessoas vão se sentir atraídas para estar aqui com a gente pela maneira como nós vivemos. Mas se nós vivemos em rusgas um com o outro, você pensa que a pessoa lá de fora vai querer vir para cá? Para quê? Nós precisamos ter comunhão intensa uns com os outros, nos preocuparmos uns com os outros e dar a nossa vida uns pelos outros, assim como Jesus deu a sua vida por nós. Então, nós precisamos ter, de fato, uma preparação para a volta de Jesus. Em terceiro lugar, na participação da Santa Ceia, sistematicamente, ela nos ensina a respeito de perseverança. Atos 9, 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Santa Ceia nos ensina sobre a importância, meus irmãos, de nós sermos perseverantes, termos uma vida sistemática de fazer a vontade de Deus. Sempre está na casa de Deus. Que nada venha nos roubar disto. Meus irmãos, em Mateus 24, 13, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está no caminho. Se durante o caminho você desiste, eu gostei da ideia de alguém falou aqui, definindo que não, quando você entra, não tem volta. Não tem volta, porque eu fico pensando até que aquele que voltou, porque nunca começou, espiritualmente falando. Ele apenas pensou que estava, porque aquele que é de Jesus vai seguir a Jesus até no fim. Então, em terceiro lugar, na participação da Santa Ceia, nós
somos ensinados sobre a questão da perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. Se a gente não persevera, a gente cai pelo caminho. Nós precisamos ser isto. Em quarto e último lugar, o culto da Santa Ceia nos faz lembrar que somos parte da nova aliança, porque aquela antiga se cumpriu lá e Jesus, na Páscoa, ele institui exatamente, na comemoração da Páscoa dos judeus, ele institui a Santa Ceia e diz, não vou comer mais, só na próxima. Então, na Santa Ceia, nós precisamos entender que fomos introduzidos à aliança, à nova aliança. Esta aliança está não firmada no sangue das ovelhas dos judeus, mas no sangue de Jesus. Lucas 22, 20 diz, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, isto é o novo testamento no meu sangue. Quando nós comemos da Páscoa, da Santa Ceia, nós estamos dando uma mensagem dizendo, eu sou membro da nova aliança. Aleluia, membro da nova aliança. Aliança feita no sangue, não dos bodes, mas no sangue de Jesus. Meus irmãos, para concluir, eu quero dizer para vocês o seguinte, através da participação do culto de Santa Ceia, os votos de servir ao Senhor são renovados. Se você não serviu a Deus de acordo com os votos que você fez lá no começo da sua fé, mas reconhece que precisa renovar esses votos, nesta manhã você tem oportunidade. Não preocupe com aquilo que você não fez. Pense naquilo que você está aqui hoje, que você pode fazer agora, neste momento, e projetar para a sua vida um futuro na presença de Deus. Caminhando dia após dia na sua presença. Não se atormente com o que passou, mas nesta manhã, quando você for participar da Santa Ceia do Senhor, pegar o pão, pegar o cálice, você possa dizer, Senhor, eu estou nesta manhã renovando os meus votos, eu quero te servir de todo o meu coração.